Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E na aula de hoje falaremos sobre o mundo medieval, mais especificamente sobre uma forma de organização muito particular daquele período, que foi o feudalismo. Beleza? Curtam o vídeo aí e boa aula! Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson, seu professor de História. E na aula de hoje falaremos sobre o feudalismo no mundo medieval. Então, a derrota do Império Romano do Ocidente determinou novos rumos para a Europa Ocidental. Então, durante os séculos V e XV, os territórios antes dominados pelos romanos sofreu com a fragmentação política, econômica e social, principalmente após a invasão das tribos germânicas. Então, vemos aí, os visigodos controlavam a Gália e a Espanha, os ostrogodos controlavam a Península Itálica, os vândalos do norte da África. Estamos falando aí da Idade Média. Este nome foi dado pelos estudiosos do século XV, em um tom bem pejorativo, pois eles acreditavam que foi um período de baixa produção cultural. Porém, veremos que não foi bem assim, conforme eles pensavam. Então teremos aí, após a queda do Império Romano do Ocidente, uma enorme disputa territorial pelas diversas tribos germânicas, porque, apesar dos romanos chamarem todos eles de bárbaros, né, eles não tinham uma cultura comum, eles estavam lutando ali por uma disputa territorial. Naquela época, terra significava, né, alimentação, significava, né, conseguia expandir o seu domínio, então eles estavam ali disputando. De qualquer forma, né, a primeira grande tribo germânica, né, que chegou ao poder, conseguiu conquistar um território vasto, foi a tribo dos francos, principalmente sob o comando de Clovis, né, e ele vai dar início aí à dinastia merovingia. Esse nome, merovingio, né, foi dado por Clovis em homenagem ao seu avô, que era chamado de Meroveu. Um fator muito importante para o reinado de Clovis, né, para a consolidação do território, para a consolidação do seu reino, foi a adoção ao catolicismo. Por quê? Porque isso permitiu a ele usar a estrutura já consolidada pela Igreja e montar um núcleo burocrático mais eficiente, né, e através dessa eficiência ele conseguiu dominar uma boa parte da região aí da Gália. E aos poucos, a religião católica ela vai se tornando a religião oficial, né, de boa parte aí das tribos germânicas. Né? Então, com isso, o catolicismo, né, ele consegue ultrapassar aí as fronteiras da Europa Ocidental, né, consegue ultrapassar aí o Império Romano do Ocidente, consegue se consolidar, né, durante aí o período medieval como a instituição mais importante daquela época. E a cultura medieval, né, ela estava baseada em dois modos de vida. Em primeiro lugar, temos o colonato romano, né, que era aquela relação de subordinação entre um camponês e o proprietário de terras. A outra forma de organização é a cultura germânica, né, que foi uma organização social patriarcal, né, ou seja, o homem ele é o chefe da família e o responsável pelas principais decisões. E um outro legado germânico era o comitatus, isto é, aquela relação de fidelidade entre um chefe militar e os seus soldados. Então, a união da cultura germânica com a cultura romana, ela vai dar origem aí à cultura medieval. A grande estrutura organizacional do mundo medieval era chamada de feudalismo. No feudalismo, a sociedade era dividida em classes hierarquizadas e sem mobilidade social. Era o que nós chamamos de estamentos. Haviam aqueles que rezavam, os que guerreavam e os que trabalhavam. O feudo geralmente eram grandes extensões de terra, comandada por um senhor feudal. Ele tinha o seu exército de nobres, ou seja, aqueles responsáveis por defender o feudo ou anexar novas terras através das guerras,
sempre sob o comando de um senhor feudal. O clero medieval eram os responsáveis pela diretriz religiosa, eram aqueles que rezavam, e era formado pelo padre, pelos bispos e pelo papa. Então, podemos perceber que as duas classes, né, importantes, os dois estamentos mais importantes aí do, da Idade Média, né, a elite da Idade Média, era formado pelos membros do clero, né, pelos membros da igreja e pelos aqueles que guerreavam, né, que eram os membros da nobreza. O senhor feudal, ele também pertencia à nobreza. Na base social do feudalismo estavam os servos. Eles eram camponeses, né, presos a terras e responsáveis pelo trabalho pesado na agricultura. Em troca de proteção feudal, os servos pagavam muitos tributos, como, por exemplo, a corveia, né, que era o trabalho nas terras do senhor feudal, a banalidade, que era o tributo pago por usar o forno ou o moinho, a mão morta, né, que era um tributo pago quando alguém da família morria, e o dízimo, que era a 10ª parte de toda a sua produção que ia para a igreja. O feudo ele era dividido em 3 partes. Nós tínhamos aí a reserva senhorial, que era onde estava localizado o castelo do senhor feudal e as principais terras cultiváveis, além do moinho. Tínhamos o manso servil. Essa parte era dividida em pequenos lotes, e cada lote era dado, né, a uma família de servos. Havia ainda as terras comuns, que era destinada à prática de caça e à retirada de lenha. Dessa forma, podemos perceber que a Europa, durante o feudalismo, assumiu algumas características marcantes. A sociedade era ruralizada, isto é, a área urbana estava ausente e as pessoas moravam no campo. Na questão política, ela era descentralizada, pois cada senhor feudal mandava no seu feudo, né? O rei ele não tinha nenhuma autoridade, né, além do seu feudo. Né? O rei também era um senhor feudal, mas ele só conseguia mandar no seu feudo. Ele tinha pouca influência ou nenhuma influência fora do seu feudo. A única instituição que manteve sua unidade durante o feudalismo foi a Igreja Católica. E a economia ela era autossuficiente, pois tudo que era produzido no feudo era consumido dentro do próprio feudo. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço aí e até a próxima aula. Valeu!